Olha aí, você que é o opositor da mensagem, vou mostrar um vídeo agora para ver para vocês como tudo não passa de um espírito errado e também por serem carnais e não compreender as coisas espirituais. O vídeo que você vai ver agora é de um ateu. E assim como os opositores dizem que o que o Mombrana profetizou não se cumpriu e que o Mombrana mentiu, eles chamam o Mombrana de mentiroso, agora um ateu falando a mesma coisa a respeito de Jesus, e eu vou mostrar que ele está enganado e tudo é porque é carnal, não compreende as coisas do Espírito, por não ser predestinado também, por não ser chamado, é o que a Bíblia diz em Romanos 8, que você primeiro tem que ser conhecido, dantes conhecido, depois predestinado, depois chamado, e assim até chegar à glorificação. Aí veja o que esse ateu diz a respeito de Jesus. Jesus foi um baita de um mentiroso, né? Mentiu descaradamente para as pessoas. Por quê? Jesus prometeu para os discípulos, para aqueles 12, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Filipe, André, que viria antes deles percorrerem a cidade de Israel, a vinda do Filho do Homem. E aí os discípulos, todo contentes, né? Acreditam piamente que Jesus vai voltar antes deles percorrerem o percurso de evangelização em todas as tribos de Israel. E Jesus não voltou. Assim como os opositores fazem com o irmão Brana, esse daí já faz com Jesus, porque é o mesmo Espírito. E os opositores da mensagem estão atacando o irmão Brana só por enquanto. Se eles por acaso conseguissem eliminar com a mensagem, aí eles iam ajudar esse daí a acabar com Jesus, porque na verdade é o mesmo demônio, é o mesmo Espírito. Agora veja como a Bíblia está fechada para ele. Ele disse que os discípulos acreditaram piamente em Jesus. Quando Jesus disse em Mateus 10, 23, que eles não terminariam de percorrer as cidades de Israel sem que viesse o Filho do Homem. Quer dizer, isso é falta de entendimento. Jesus disse, graças te dou ao Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Jesus sabia que ele seria rejeitado pelos judeus, e o evangelho ia parar de ser pregado em Israel. Jesus sabia que ele ia ser cortado na metade da 70ª semana de Daniel, pois o profeta Daniel tinha profetizado isso, e que a mensagem, o evangelismo para Israel tinha que parar, para que pudesse abrir o longo espaço de pregação que viria para os gentios. Então as cidades de Israel não foram completadas. O Filho do Homem ainda se manifestará para que o Evangelho volte para Israel. Esse indivíduo não compreende essas coisas, porque a Bíblia não está aberta para ele. Ele acha que está com tudo, que está arrebentando e está enganado. É o que a Bíblia diz. Há caminhos que ao homem parecem retos, mas no final dele é perdição. Os opositores estão do mesmo jeito, interpretam errado as citações do Mombrana e diz que o Mombrana mentiu. Esse daí interpretou errado Mateus 10, 23, não entendeu e diz que Jesus mentiu para os discípulos. Na verdade, a interpretação é: vocês não terminarão de evangelizar todas as cidades de Israel. Não, porque o Messias será cortado, sem que venha o Filho do Homem. Isso é Apocalipse capítulo 1. Todas as tribos de Israel verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, que é a mensagem de Moisés e Elias para Israel. Então será quando o evangelismo de Israel será completado. Isso o indivíduo nunca vai saber. E espera que vem mais desrevelação vindo aí. Mentira. Jesus deixou bem claro para eles em Mateus capítulo 16, versículo 27 a 28, agora palavras da Bíblia, abre aspas. Alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória para dar a cada um segundo as suas obras. Fecha aspas. Eu pergunto, quando que isso aconteceu? Todos morreram. Todos morreram. Jesus deixou bem claro, alguns dos que aqui estão não morrerão. Jesus falou de uma vinda. Jesus falou que voltaria com anjos e para dar a cada um segundo as suas obras. Eu pergunto, isso aconteceu na ressurreição? Não. Alguns dizem assim, mas isso aconteceu no Pentecostes, onde desce o Espírito Santo. Onde desce o Espírito Santo. Mas quem foi que desceu? Foi Jesus ou foi o Espírito Santo? É que para os católicos eles são os mesmos, né? Jesus e o Espírito Santo são pessoas distintas. E Deus também. Distinto. Então cada um é um. Cada um é um. Jesus e Deus são duas pessoas distintas. Cada um é um. Além de tudo, ainda é desrevelado concernente à divindade. Está vendo vocês trinitarianos, o que vocês fizeram com esse negócio de três
pessoa distinta. Fizeram até o ateu acreditar que Jesus, Deus e o Espírito Santo são três pessoas distintas e cada um é um. Irmão, está ruim a situação desse povo, meu Deus do céu. Vamos ler o versículo e tentar desembaraçar esse nó aí. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A primeira parte do versículo 27 diz: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e dará cada um conforme as suas obras. Ou seja, isso é no fim do tempo. Jesus está falando aí do fim do tempo, algo que ia acontecer 2000 e tantos anos na frente dele. Mas no verso 28, ele muda o assunto. Ele se lembra que não, mas olha, mas de fato aqui tem gente aqui no meio de vocês, daqui, que não provarão a morte. Ou seja, o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e dará a cada um segundo as suas obras, isso no fim do tempo. Mas agora mesmo, aqui, ele fez aí a mesma coisa que ele fez com Mateus 17, verso 11, que eles estavam falando de Elias. Os discípulos disseram assim: não diz os escribas que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? Ele disse assim: sim, Elias virá primeiro, no fim do tempo restaurará todas as coisas. Mas de repente ele disse: só que também já veio João Batista, que também era Elias. Ele, ao mesmo tempo que ele falou do Elias que vinha no fim do tempo, ele se lembrou que João Batista era o Elias que vinha para preparar o caminho diante da sua face. Então ele disse: mas Elias também já veio. Ele falou do Elias que vinha no fim do tempo para restaurar todas as coisas e falou de João Batista, que era Elias que já tinha vindo. Então aí Jesus, nesse versículo, no verso 27, ele diz: o Filho do Homem virá no fim do tempo, no reino de seu Pai, com os seus anjos dará a cada um segundo as suas obras. Mas no verso 28, ele se lembrou que ele queria mostrar um prelúdio do seu reino para alguns que estavam ali. E este era Pedro, Tiago e João. Veja o verso. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então o que aconteceu? No verso 27 ele disse: o Filho do Homem virá no reino de seu Pai com os seus anjos. Isso estava na frente, 2000 e tantos anos para o futuro. Mas no verso 28, em seguida ele disse, mesma coisa, dizer: porém, eu achei por bem mostrar para alguns que estão aqui no meio de vocês um prelúdio disso. E levou Pedro, Tiago e João logo em seguida no Monte das Oliveiras, e ali se transfigurou diante deles, foi envolto numa nuvem e mostrou-se no reino de Deus. Então é simplesmente porque a Bíblia está fechado para essas pessoas. Então os opositores fazem a mesma coisa com a mensagem do irmão Branham. Então o que acontece? A Bíblia está aberta. A Bíblia diz em Lucas 24 que Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. Uma vez Jesus, os fariseus cercaram ele e disse: se derrubarem esse templo eu reconstruo em 3 dias. Os fariseus, até mesmo lá no Sinédrio, estavam ainda achando que ele estava falando de derrubar o templo. E o apóstolo entendeu: não, ele está falando do corpo dele, que era o templo do Espírito Santo. Então a pessoa não entende. Não entende. Mataram Jesus por não entender as Escrituras. Esse povo chamando Jesus de mentiroso por não entender. Não entende o versículo. O povo chamando o irmão Branham de mentiroso por não entender a mensagem. Não entende nada do que o profeta disse. O profeta disse no parágrafo 41 da mensagem à brecha: o 7º anjo estará na terra no tempo desta vinda, se referindo ao anjo forte. E ele disse: e ele falou que o 7º anjo estaria na terra no tempo da vinda de Jesus. O irmão Branham estava falando do anjo forte de Apocalipse 10. E ele disse que isso aconteceu no Monte Pôr do Sol, parágrafo 148, com a atração da montanha. Isso eu digo porque o senhor Wilson Rogério me falou isso. Ele disse: vou já te pegar. O William Branham falou que ele estaria na terra no tempo da vinda de Jesus. Aí mostrou o parágrafo 41 da brecha. Não, irmão, ele está se referindo ao anjo forte. Pega o contexto para você ver, ele está se referindo ao anjo forte de Apocalipse 10, que desce quando o 7º anjo está na terra, no final da era de Laodiceia, e é relatado em Apocalipse 10. E ele diz que isso aconteceu no Monte Pôr do Sol, parágrafo 148, com a atração da montanha. Não compreende, podia mudar de ramo, vai procurar outra coisa para fazer. Bíblia é para crente, mensagem é para eleito, tá bom? É para nós. Deixa nós em paz, que você não entende nada.